Vamos falar de compulsões alimentares? Para que a gente possa aprofundar nesse tema, eu vou trazer algumas teorias para a gente compreender e ampliar por que que esse sintoma acontece, por que que uma pessoa ela passa a ter compulsões alimentares. Bom, nosso maior desejo na vida é sempre ser amado, então a gente busca a todo custo, a gente busca esse impulso em direção à vida, ser amado. Esse impulso ele gera muitas vezes descargas de tensões muito grandes. Então eu vou começar a explicar uma teoria para que vocês entendam onde a gente vai chegar com ela. William Reich, ele foi um médico psicanalista que trouxe uma teoria dos traços de caráter, que é a formação da nossa personalidade. O estudo dos traços de caráter, baseado em estruturas de defesa da personalidade, foi desenvolvido por ele, que é austríaco, e o Reich ele propôs que o corpo e a psique estavam profundamente interligados e que as nossas experiências emocionais reprimidas na infância resultavam em bloqueios no corpo, que moldavam tanto o nosso corpo físico quanto o comportamento. Então, após o Reich, teve o Alexander Lowy, que foi o seu aluno e o fundador da análise bioenergética, que aprofundou muito mais esses conceitos. E aí, Lowen descreveu, por exemplo, 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. E baseados na observação de como a energia e as defesas psíquicas se manifestam no corpo e na nossa personalidade, e cada um desses traços estaria ligado a algumas feridas emocionais e experiências do nosso desenvolvimento, né? O que que aconteceu lá na nossa infância que moldou a gente para proteger da dor de uma ferida emocional. E aí é por isso que a gente acaba tendo essas características, né? Esses traços de caráter. Então ele identificou que a partir do útero, por exemplo, desde o útero, a gente passa a desenvolver alguns traços de caráter de acordo com as frustrações que a gente vive na nossa infância. Então, isso já começa desde ali da concepção, onde você estava dentro da barriga da sua mãe. E isso vai afetar, de alguma forma, a formação do nosso corpo. E cada caráter tem uma característica, e cada caráter traz um molde para o nosso corpo. E eu tô falando isso porque tem um traço de caráter, por exemplo, que é formado no primeiro ano de vida, quando a criança ainda não sabe falar, onde aquilo que acontece com ela lá na infância pode fazer com que ela crie questões com oralidade, né? E aí, quando a gente fala de compulsões alimentares, a gente está falando da oralidade dessa pessoa. Então, o traço de caráter que se forma ali no primeiro ano de vida é o oral. E é quando a mãe, por exemplo, ela não entende o que que a criança quer. A criança começa a chorar, 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 e ela passa a não entender o que que essa criança quer. Então ela vai lá, dá mamar, vê a fralda, se tem alguma coisa. Ela tenta, de alguma forma, atender essa criança, mas às vezes a criança não conseguiu ser atendida porque às vezes a criança está incomodada com a roupa, com a etiqueta, com alguma coisa ali que gerou essa sensação de incômodo e a mãe não conseguiu atender. E aí, o que que a criança assimila? Ah, eu fui abandonada pela minha mãe, as minhas necessidades não foram atendidas. Então, essa criança ela começa a se sentir sozinha, mesmo estando com alguém. E uma forma de sair dessa dor é desenvolver algo expressivo no rosto. Então, ela desenvolve algo que eu vou resolver as coisas pela boca. Então, aí, essa criança, por ter essa ferida emocional do abandono, ela tá nessa fase da oralidade ali, onde ela tá comendo coisas diferentes, ela tá aprendendo, né, a tentar de alguma forma se comunicar através do choro, alguma coisa, ela passa a adquirir num estágio mais avançado, né, na fase adulta, algo oral. Então, quando ela come, ela sente que ela apazigua essa dor. Então, ela pode muitas vezes tampar essa ferida emocional, essa dor do abandono, comendo. E aí a comida, ela se transforma como se fosse um amortecedor de dor. Então, todas as vezes que essa pessoa, na fase adulta, ou até mesmo ali, né, no desenvolvimento da adolescência e tudo mais,
ela se sente abandonada, ela pode recorrer à comida para trazer essa sensação de conforto, de prazer. E aí pode começar a desenvolver compulsões alimentares. Então, uma outra vertente que é a sistêmica é se a criança ela não foi atendida. O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele chamará isso de amor interrompido, no qual a criança irá desistir da mãe. Como que é esse amor interrompido, por exemplo? Quando uma criança ela precisa da mãe e a mãe não atende o chamado, porque às vezes a mãe está trabalhando, então ela voltou a trabalhar. Esse amor interrompido ele pode acontecer ali de 1 a 2 anos de idade, até 3 anos de idade. Então, vamos supor que a sua mãe saiu para trabalhar e e ela te deixou com alguma cuidadora, ou na escolinha, ou com a sua avó, e aí você quis muito a sua mãe. Só que a sua mãe não tinha como te atender, porque ela estava trabalhando, ela estava fazendo alguma outra coisa. Isso também pode acontecer quando a mãe teve complicações no parto, a criança acabou de nascer e ela começa a chorar porque ela quer a mãe, só que a mãe não pode atender. A criança, ela não entende o que está acontecendo. Por que que essa mãe não pode atender? Então, ela assimila que ela tem que desistir da mãe porque a mãe desistiu dela. Então, Bert Hellinger, ele chama isso de amor interrompido. Na fase adulta, essa pessoa ela vai ter dificuldade de se conectar emocionalmente com essa mãe. Ela vai ter dificuldades, às vezes, até de abraçar, de estar próximo, de demonstrar qualquer tipo de emoção por essa mãe, porque ela criou uma, um conceito ali na infância de que ela tinha que desistir da mãe dela. E aí, esse tema, né, de amor interrompido, ele pode ser aprofundado em várias áreas da nossa vida, só que como a gente está falando de compulsões alimentares, acho que cabe a gente aprofundar nesse tema. Mas amor interrompido atrapalha muito o sucesso da pessoa na vida, atrapalha ela conseguir criar conexões e laços profundos com outras pessoas. Então, quando essa criança ela passa a não ser nutrida, ela vai buscar essa nutrição, a nutrição desse amor. E muitas vezes através da comida, gerando um prazer momentâneo. Essa questão sistêmica também pode ser baseada na mãe que não conseguiu alimentar o seu filho, né? Às vezes a mãe ela teve uma depressão pós-parto e ela não conseguiu alimentar essa criança e essa criança ela ficou com essa sede de nutrição materna, no qual depois ela vai usar um mecanismo de buscar na comida, por exemplo, essa nutrição, porque a mãe é o nosso primeiro alimento. Então, quando a gente sente que falta algo nesse primeiro alimento, porque principalmente quando a mãe ela vai amamentar a criança, ela não tá só dando o alimento, né, o leite, mas ela tá ali para a criança e de alguma forma a criança também tá se preenchendo da presença dessa mãe. Então, quando essa mãe não alimenta, ela pode sentir essa falta de presença, essa falta de amor, e no qual ela pode usar, por exemplo, a comida para tampar esse vazio existencial, tá? Então, a comida ela funciona como um amortecedor de dor, que é uma sensação de abandono que essa criança teve ou de esse amor interrompido. Então é preciso curar esse amor interrompido para que a criança possa fluir na alma. Mari, como que eu percebo que eu tenho um amor interrompido? Quando você percebe, às vezes, compulsões alimentares, como é o tema dessa aula, que você não consegue ir em direção ao seu sucesso, que você não consegue criar vínculo com as pessoas, que você se abandona muitas vezes. Então é necessário sim fazer movimentos sistêmicos, como constelações familiares, trabalhar muito em terapia, essa questão do complexo materno. Tudo que tem a ver com alimentação geralmente tem a ver com complexo materno, ou seja, as questões que você teve com a sua mãe. Então, é muito comum atender pessoas, né, com problemas nesse complexo materno, porque teve questões profundas ali com a mãe na infância e que será necessário trabalhar profundamente em processos terapêuticos e também em constelações familiares. Então, sistemicamente, é, a compulsão alimentar também pode denunciar membros excluídos do sistema familiar,
A pessoa também pode comer por mais de uma pessoa. Então, se, por exemplo, na sua família teve muita escassez, alguém passou por muita dificuldade, com a alimentação, porque não tinha o que comer, você pode estar leal a esse membro, comendo por ele também. Então, a compulsão pode revelar exclusões dentro do sistema familiar, vícios por aquilo que faltou. Então, a pergunta é para qual ancestral você come, né? O vínculo em lealdade aos ancestrais é muito profundo. Ancestrais que passaram fome, dificuldades financeiras. É, E aí é necessário que, nesse caso, a gente descubra qual é esse nível de lealdade. Por quem que a gente está leal? Então, por isso que a gente faz a constelação familiar. Ah, Maria, identifiquei que talvez eu esteja, assim, no meu sistema familiar, teve muitas pessoas que passaram dificuldades e tudo mais. Então, agora eu preciso constelar para identificar qual é o membro dessa família que eu estou leal. Porque apenas quando a gente torna consciente é que a gente pode sair desses ciclos de repetições e principalmente tomar um caminho diferente.